nessa noite, que abriu um tempinho em sua agenda e para poder compartilhar com a gente hoje a palavra do Senhor. Louvo muito a Deus, porque eu tenho certeza que Deus Ele vai falar no nosso coração coisas poderosas. Amém? Qual que é o propósito desse curso, né? Para a gente começar. O propósito é trazer um aprofundamento espiritual no modo como a gente olha a Escritura. O propósito desse curso de Teologia Cristocêntrica é trazer um novo olhar sobre a Escritura, uma visão espiritual de como as coisas acontecem, né? Porque esse primeiro título, o primeiro tema de hoje que a gente vai tratar, eu coloquei aqui chamado de O Problema, porque é um problema que tem acontecido no seio do cristianismo há muito tempo, e que se a gente não tratar esse problema de forma coletiva e individual, pode ser que a gente não cresça enquanto cristão, pode ser que a gente não evolua enquanto filhos de Deus e servos de Deus. Então, conversando com o Iago, conversando com o pastor, Deus colocou no nosso coração de trazer esse curso, trazer esses 10 dias de aula aí para vocês, para que a gente possa aprender junto o que significa olhar a Escritura no Espírito, né? O porquê que Cristo era tão chocante quando Ele veio na Terra. Por que Cristo era tão diferente do que as pessoas estavam acostumadas? E para falar um pouco sobre isso, nesse primeiro tema, titulado O Problema, né? Você que trouxe o seu caderno, trouxe o seu caneta lá, para quem quiser anotar, pode ficar à vontade. Se quiser fazer alguma pergunta, levanta sua mão, fala. Pode trazer alguma contribuição, algo que você queira falar, fique-se à vontade, não é nada formal, mas a intenção é compartilhar conhecimento e esclarecer, né, lançar luz sobre a palavra de Deus o mais profundo que a gente conseguir. Então, a primeira parte do que eu quero falar com vocês esta noite se chama o paradoxo do ser no tempo. Existe um paradoxo nesse sentido de que, embora o tempo passe, o ser humano ele ficou, num certo sentido, falando da religião, do cristianismo, que é o meio que a gente faz, ele ficou fossilizado no tempo. E é sobre isso que eu quero tratar, amém? Eu quero começar dizendo, né, sobre o que eu escrevi aqui com vocês, assim, para usar uma expressão bíblica, diríamos que estamos vivendo nos dias finais da experiência humana, né? Eu quero começar assim, trazendo esse alerta, dizendo que nós estamos nos dias finais. Nós estamos caminhando para os finais dos tempos. Nós vivemos ali no limiar entre a vinda de Cristo, né, a grande tribulação e os acontecimentos que antecedem esses dias. Né? Por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai dizer, Pedro vai dizer em Atos que os últimos dias aconteceu na vinda do Pentecostes. Ele diz, hoje, na descida do Espírito Santo, aconteceu o que foi dito pelo profeta Joel, que diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então esses últimos dias começam em Atos, mas chegando à vinda de Cristo, todos os acontecimentos e as profecias que dizem respeito aos dias finais iriam acontecer e estariam mais evidentes para nós nos últimos dias. E duas coisas que Jesus deixou claro para nós que seriam um sinal dos últimos dias o enfraquecimento do amor e a falta de fé. Jesus disse que por se esfriar o amor, né, o aumento da iniquidade seria grande. Ele fala, quando o Filho do Homem voltar, porventura, ele acharia fé na terra? Então, duas coisas, a falta de amor e a falta de fé. Então, esse estudo e esse curso tem como finalidade e propósito trazer de volta o entendimento sobre o amor do Evangelho e sobre a fé. E são duas coisas que Jesus disse que ele não encontraria no fim dos tempos. Como nós estamos nesse final dos tempos, então existe falta de amor e falta de fé. Duas coisas que nós temos que resgatar nesses últimos dias. Amém? A história do homem foi marcada por diversas revoluções: cognitiva, agrícola, da escrita, filosófica, científica e industrial. O que significa isso? Que desde quando o ser humano foi criado,
Ele passou por diversas revoluções. O que eu quero dizer com isso? Que a primeira revolução é a revolução cognitiva. O que significa isso, Johnny? Foi a partir do momento em que o homem, o ser humano, ele começa a pensar o outro e ele começa a se ver na criação. A revolução cognitiva é a maneira que o homem tem de se expressar com o outro. Então, a primeira revolução que acontece desde os primórdios da humanidade é a revolução cognitiva. O homem ele se vê como um ser inteligente, ele se vê como um ente no tempo e agora ele começa a se relacionar por meio da fala, por meio dos símbolos e sinais, onde a gente vê as culturas antigas, onde a gente vê principalmente a cultura egípcia, Mesopotâmia, a gente vê o povo lá daquela região subsaariana da África, onde os primeiros seres humanos nasceram, e ali o homem começou a se desenvolver a sua revolução cognitiva. É o primeiro contato, ele começa a aprender com o outro, ele começa a se relacionar com o outro, e a partir daí sofre a segunda revolução, a revolução agrícola. O homem agora ele deixa de ser coletor, ele deixa de ser alguém que vive em um lugar e depois sai, vai para outro lugar e sai. Ele deixa de ser nômade e agora ele começa a cultivar o seu ambiente. Ele vira um ser sedentário, porque a partir do momento que ele desenvolve o intelecto, agora ele começa a moldar o ambiente que ele vive. Ele começa a gerar e trabalhar o lugar, e a partir desse trabalho ele não precisa mais sair para caçar um animal, ele não precisa mais sair para atrás de um alimento, não. Agora ele consegue criar o seu gado, agora ele consegue cultivar o seu alimento, agora ele consegue cuidar da terra e fazer com que da terra ele consiga ter o seu alimento. Essa é a segunda revolução, a revolução agrícola, onde o homem ele trabalha o seu ambiente e o ambiente agora forma o próprio homem. É assim, o trabalho ele molda a gente. Mesma forma que você molda o ambiente seu do trabalho, esse mesmo ambiente ele vai transformando você à medida que você trabalha. Essa é a segunda revolução. A terceira é a revolução da escrita. Talvez você não saiba ou até saiba, mas a lei de Deus ela só foi escrita em forma de letras em pergaminhos 1000 anos ou 600, 700 anos mais ou menos antes de Cristo. Até então, a lei de Moisés, as tradições orais, as tradições dos antigos, dos mestres judaicos e dos povos hebreus e de todas as regiões do mundo eram o quê? Por meio de símbolos e por meio da oralidade. As pessoas se comunicavam e transmitiam a palavra, a escrita e o ensinamento por meio da oralidade. Eles falavam aquele texto famoso que diz, para que Moisés falando para o povo, tudo que eu digo para vocês, ensine aos seus filhos no café da manhã, no almoço e na janta, passe para eles essa forma da lei oral. Então a humanidade seguiu um tempo nessa forma oral de ministrar a palavra de Deus, de passar o conhecimento adiante. Ninguém escrevia, ninguém anotava as coisas, era simplesmente de tradição para tradição, de forma oral. Até que acontece a terceira revolução, que é da escrita. O homem consegue agora escrever a palavra, ele consegue agora escrever os seus ensinamentos. Ele começa agora a armazenar tudo o que ele sabe em pergaminhos, em rolos, em pedras. Essa é a evolução da escrita, a revolução da escrita. Depois o homem passa pela revolução filosófica, ou seja, as pessoas começam a perguntar o porquê das coisas. Por que o universo é assim? Por que os planetas mudam de direção? Por que agora existe a ética, a moral, o amor, as religiões? Por que o mundo é como é? O homem agora ele começa a pensar a vida. A partir ali do século 10, do século 11, 12, 13, com a revolução, o renascentismo, o iluminismo, o homem vem agora e começa a pensar de forma filosófica. Ele vai se entendendo como ser no tempo, e agora ele começa a questionar o poder da Igreja Católica Romana, ele começa a questionar o Estado, porque isso é uma revolução filosófica. O homem começa a se apaixonar pelo saber.
né? Daí a palavra filosofia, amante do conhecimento, amante do saber. Depois disso, nós temos a revolução científica. O que significa isso, Johnny? Agora o homem ele começa a trabalhar a matemática e a física. Ele começa a desenvolver o instrumento que tem ao seu redor. Ele começa a manipular esse instrumento para conhecer a matemática, a física, a astrologia, a astronomia, né? A gente tem homens ali como Galileu Galilei, Copérnico, grandes homens do passado que começaram a desenvolver isso. Certo? E a gente chega na Revolução Industrial na Inglaterra, onde o mundo, o que acontece com o mundo? Ele sofre uma transformação violenta. Do trabalho agrícola, do trabalho escravo, do trabalho agrícola, onde se cuidava da terra, usava a terra como principal meio de desenvolver o seu sustento, agora com a invenção da fábrica, a invenção da estrutura de comércio, o homem sofre mais um nível de revolução, ou seja, ele avança no tempo, mais uma vez, e a gente chega nesses últimos dias, no nosso chamado século XXI, que é um período pós-modernidade. Por que eu disse tudo isso? Só para mostrar para vocês que, durante toda a experiência do homem, até hoje que nós vivemos, a humanidade de forma coletiva, ela passou por uma experiência e a cada revolução que ela passou, ela teve uma cosmovisão diferente. Só que, a despeito de todas essas evoluções, uma revolução ainda trava e demora para acontecer, que é a revolução espiritual, religiosa. É onde nós, hoje, cristãos do século XXI, ainda temos uma mente do século XVI da Reforma. Hoje, a igreja, a religião, ela ainda pensa nos moldes do século XV e XVI. Ou seja, a humanidade ela evoluiu em vários aspectos, mas no que tange a espiritualidade e conceitos metafísicos acerca de Deus, nós ainda não sabemos muito, porque nós nos dizemos espirituais, mas nós temos dificuldade de perdoar o nosso próprio. Nós dizemos que somos espirituais, mas nós temos a dificuldade de amar. Nós somos espirituais, mas a nossa fé ainda é pequena. Então, algum problema aconteceu. Algo deu de errado para que a gente não conseguisse evoluir espiritualmente. Tá bem? O mundo ocidental acompanhou de perto todas essas mudanças e de todas elas ele tem tido experiência, exceto no que diz respeito a questões espirituais e metafísicas. Por exemplo, o cristianismo, um dos principais portadores do mistério, o cristianismo ele é um dos principais portadores da mensagem de Cristo, da mensagem de Deus acerca do mistério do reino dos céus. Tornou-se cada vez mais materialista e temporal, sinal evidente do retrocesso e de posterior fossilização no tempo. Então, qual que é um dos motivos que faz com que a gente não evolua espiritualmente? O apego ao materialismo. O apego ao tempo e à temporalidade. Isso foi um dos grandes defeitos do judeu, que não entenderam o Cristo espiritual e se apegaram ao material das letras mortas. Por isso não houve uma evolução ainda naquele tempo. Amém? Materialista, porque assumiu para si a devoção a bens materiais, afirmando ser eles o selo da bênção e a provisão divina. Ou seja, a partir ali do quarto século, onde a igreja ela casa com o Estado romano, o que acontece? Muda o espírito do Evangelho. A igreja agora ela deixa de ser uma comunidade de santos e agora ela se torna um poder político. E a partir desse poder político, o que acontece? O homem vai se tornando cada vez mais materialista. E o espírito humano que precisa ser cuidado, sarado e evoluído, agora ele vai se enfraquecendo e fossilizando no tempo. Temporal, porque falhou em perceber as coisas espirituais em sua essência, que acontece no coração. Que acontece organicamente dentro do homem e a substituiu por meros dogmas, conceitos incapazes de modificar
o coração do homem. O que acontece nesse período? Agora o homem, ele se enfria no entendimento espiritual, esse é um problema, e agora ele perde a sensibilidade do espírito, isso é outro problema, e agora ele é incapaz de discernir a voz do espírito. E quando eu não consigo discernir a voz do espírito pela minha temporalidade e materialidade, eu troco o espiritual pelo material. E isso é possível enxergar na igreja de uma forma geral. A igreja, de uma forma geral, é materialista, é temporal e foca naquilo que é palpável. Ou seja, se Cristo talvez entrasse hoje na igreja, nós não reconheceríamos, porque nós perdemos a sensibilidade do Espírito, dos apóstolos, dos primeiros pais da igreja, e nós nos tornamos materiais. Amém? Então, o cristianismo se perdeu no secularismo e não evoluiu na compreensão acerca de Deus. Esse é o problema. Aí eu quero entrar com vocês agora na Escritura para poder trabalhar esse conceito do que o apóstolo Paulo ensina para nós, do que é uma visão carnal e do que é uma visão espiritual, para a gente discernir o problema. Porque eu não sei se você sabe, ou se você já tem essa informação, nós temos 3 tipos de idade. Se você quiser anotar aí, nós temos a nossa idade coletiva, que é a idade da humanidade, idade coletiva. Nós temos a nossa idade biológica, nossa idade individual, idade coletiva, idade biológica, e nós temos a nossa idade espiritual. E você pode olhar para você hoje e entender, poxa, como que é essa idade coletiva? É a idade da humanidade. Você e eu hoje somos uma humanidade que tem aproximadamente 6.000 anos. Então nós crescemos como humanidade. Hoje você vive muito melhor do que um rei lá do século 12, 13. Hoje você vive melhor que o rei Salomão. Você vive melhor que Davi. Você vive melhor que Napoleão. Você vive melhor que grandes filósofos no passado, que Kant, que Descartes, que Nietzsche. Por quê? Olha a sociedade como um todo, apesar de toda a pobreza que existe nos nossos dias, mas olha a sua vida hoje e compara com alguém lá no século 12, 13, 14. Você vive melhor, certo? Você tem gás, você tem energia elétrica, você tem comida, você tem uma série de coisas, você tem médico, você tem acesso à educação, à informação. O que significa isso? É a idade da humanidade como um todo avançando. Isso é a idade coletiva. Nós temos também a nossa idade individual, a nossa idade biológica. Qual que é essa idade? Por exemplo, eu tenho 31 anos. Um que tem 20, tem 20 e poucos, tem 50, tem 40. Essa é a sua idade biológica. Você tem a idade coletiva, aproximadamente aí de 6 a 10 mil anos. Você tem a sua idade biológica, que é a sua idade particular e física, e você tem a sua idade espiritual. John, mas qual que é a minha idade espiritual? A sua idade espiritual é a idade que começa quando você se converte ao pensamento de Cristo. Começa quando você, a partir do momento que você entende o mistério revelado por Jesus, e você agora se arrepende do seu caminho e faz a sua conversão a Cristo, a Bíblia diz que você começa a nascer de novo. E nascer de novo, a sua idade espiritual começa a ser contada. Então, um desafio que eu falo para você: olhe para você mesmo. Eu tenho 31 anos, mas qual é a sua idade espiritual? Talvez a minha idade seja 7, 6 anos. Eu tenho 31 anos de idade, você tem 40, 50, mas quando que eu comecei a nascer do Espírito? Então, qual que é o nosso desafio? É fazer a nossa idade espiritual ultrapassar a nossa idade biológica e a nossa idade coletiva, para que a gente amadureça enquanto cristão. Poxa, a mente do apóstolo Paulo é uma mente totalmente contemporânea, embora ele tenha vivido há 2.000 anos atrás. Então, qual é a idade do apóstolo Paulo espiritualmente? Qual era a idade dos apóstolos? Cristo que viveu naquele período, qual era a idade espiritual de Cristo em relação ao povo judeu, ao povo romano daquela época?
Então, qual que é o nosso desafio, Johnny? Evoluir no espírito, para que a minha idade espiritual ultrapasse a minha idade carnal. Sabe por quê? Às vezes eu quero fazer algo e não consigo fazer, como Paulo disse, porque o meu espírito está mais novo do que a minha carne. Então eu tenho um espírito criança e uma carne madura. Quem que vai ganhar? A carne madura. Eu tenho um espírito que ainda é infantil e eu tenho uma carne que já está formada, totalmente capaz de me dominar. Quem que vai ganhar? A minha carne. Então qual que é a proposta do Evangelho? Crescimento espiritual. Qual que é a proposta do Evangelho? Evolução da consciência e do coração. Para quê? Para que a minha espiritual transcenda a minha material. Como que a Bíblia chama isso? De amadurecimento. Um cristão amadurecido é um cristão que tem a sua idade espiritual acima da sua idade material e da sua idade coletiva. Qual que é o propósito central desse curso? É fazer isso. Nós olhemos para a Escritura e aprendamos o que significa crescer no Espírito. Olhar para dentro de nós e olhar, poxa, qual é a idade do meu Espírito? Como é que eu faço o meu Espírito crescer e dominar a minha carne? Isso é uma verdade da Escritura incontestável. Paulo fala, desenvolver a vossa salvação. Crescer. O meu anseio é que Cristo seja gerado em vós e cresça. João Batista fala, é necessário que ele cresça, mas não é que Cristo cresça em estatura, é que ele cresça em quantidade no coração de milhares de pessoas, que agora entendam a consciência de Cristo e começam a crescer espiritualmente. Por que João Batista, Jesus fala que ele é o maior dentre os nascidos de mulher? Porque a idade espiritual de João Batista era superior à sua idade física e biológica em comparação com todos os homens que vieram antes dele. Porque ele, embora um varão do Antigo Testamento, vestido de pele de camelo que ele vestia e comendo um gafanhoto, mas ele foi capaz de discernir e falar assim, ó, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Embora ele fisicamente aparecesse velho e aparecesse às vezes até surrado, mas o espírito dele se renovava de cada manhã. Então Jesus está defendendo ele falando, dentre os nascidos de mulher, ele é o maior. Por quê? Porque ele transcendeu a carne dele. A ponto de Jesus falar assim, ó, ele não é um canito agitado pelo vento, ele não é um profeta, mas ele é mais do que isso. Ele é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo, o mensageiro que vai preparar o caminho. Como que a gente se torna algo semelhante a João Batista? Crescendo no Espírito. Ou seja, e eu diminua para que o Senhor... Essa mensagem central do João Batista, e é isso que o apóstolo Paulo quis resgatar para nós, e isso é o que eu estou tentando passar para vocês aqui, e Deus quiser nós vamos entender nesses dias de curso, amém? Então, as Escrituras ensinam claramente este conceito, conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor, Oséias 6,3. O que aconteceu com a igreja de uma forma geral? Fossilizou no tempo. Nós temos que conhecer e prosseguir a conhecer. O apóstolo Paulo fala, para que a gente conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que nós temos que fazer? Não deixar a nossa mente se amoldar com o século presente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar-vos. Como é que eu experimento a verdadeira, boa e perfeita e agradável do Senhor? Crescendo na minha consciência, no meu coração. Se eu não crescer, o que acontece comigo? Eu fico fossilizado no meu século, no meu tempo. E o que aconteceu com a igreja de uma forma geral, o cristianismo de uma forma geral? Ele fossilizou lá atrás. De modo que hoje nós temos várias denominações, várias igrejas, várias congregações diferentes entre si. Por causa dessa mistura e dessa trinca que aconteceu no cristianismo. Cada um com seu sistema, forma a sua verdade e a partir daí se possibilita.
mas a verdade é progressiva. Amém? Por exemplo, o apóstolo Paulo, acerca da verdade, ele diz, 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 8. Olha que interessante. 1 Coríntios, no capítulo 13. Se eu estiver muito rápido, falando muito rápido, vocês me avisam, tá? 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 8, no verso 8 ele diz assim, olha que interessante, 1 Coríntios 13, 8 em diante, ele diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo a ciência passará. Os irmãos acharam aí? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que nós estamos buscando? Aquilo que é perfeito. Para quê? Para que tudo que é em parte seja aniquilado. Para que tudo aquilo que nós semeamos na nossa carne, que faz parte dessas coisas materiais e do tempo, elas vão embora, para que a gente fique com aquilo que é perfeito. Ele continua dizendo, no verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. E qual o período que o apóstolo Paulo está falando aqui que ele era menino? Quem sabe? Quem quer falar? Período que ele se refere aqui, quando eu era menino. Paulo aqui tinha aproximadamente os seus 40 e tantos anos. Então, mas quando ele fala assim, quando eu era menino, a que período ele se refere? Exatamente. Embora conhecedor da lei, formado aos pés de Gamaliel, descendente sangue azul, e o que ele está falando? Tudo isso eu era menino. Sei a lei de cor e salteado, sei tudo que precisa saber. Falo 3, 4, 5, 6 idiomas, estudei todas as tradições, todas as culturas, todos os ensinamentos da época, na escola grega, na escola romana, eu tenho tudo. Mas só que antes de Cristo, isso aqui era a minha meninice. Olha o cara falar isso. Isso aqui, sem Cristo, é meninice. É criança. Significa que embora eu sabia de tudo, eu perseguia a igreja de Cristo. Porque eu não era crescido no espírito, mas eu era maduro na minha carne. Eu não tinha amadurecido no espírito. Vocês estão entendendo o que o apóstolo Paulo fala? Então, quando eu era menino, vamos deixar as coisas de criança para trás e prosseguir para aquilo que é perfeito. Verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Fala, sentimento e agia como menino, e ação. Tudo que ele fazia, embora julgando servir a Deus, mas pela lei da carne, ele estava contra Deus. Tanto é que Jesus aparece e fala para ele, Paulo, porque você insiste em ir contra mim? Não, mas eu estou servindo a Deus. Não, você não está. Exato. Pensando estava certo, mas estava. Só que na sinceridade de coração, Jesus trabalha e traz ele para a verdade. É isso que ele quer fazer no nosso coração. Embora meninos, Cristo se apresenta para nós, para fazer a nossa idade espiritual avançar e transcender. Depois disso, o apóstolo Paulo vira um homem bom do Evangelho. E sai e transforma o mundo daquela época. Porque ele começou a crescer no Espírito. O que ele faz? Ele encontra com Cristo e vai para o deserto. 3 anos. Fazendo o que, John? Alimentando o Espírito, para que o Espírito transcendesse a sua própria carne. E quando ele chega de volta, ele fala assim, agora já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então por quê? Porque ele está falando, ele está vibrando dentro do meu coração. Ele venceu a minha carne, ele fala, miserável homem que sou, quem que vai me lembrar do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo, que nos salvou e nos libertou desse corpo de morte. E é isso que ele vai fazer com a gente, em nome de Jesus. Verso 12,
Porque agora nós vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora eu o conheço em parte, e então o conhecerei como também sou conhecido. Está falando de conhecer o que é perfeito. Amém? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E das três, o maior é o amor. Então, o que é caminhar para o que é perfeito? Caminhar com o amor. O amor maior que o dom de línguas, o amor maior que a profecia, o amor é maior que o dom de ciência, de cura. Por quê? O amor é o que demonstra o seu nível de maturidade espiritual. A lei de Deus se resume em amar a Deus e o seu próximo. Contra essas coisas não há lei. E no amor se cumpre a lei e os profetas. Por que a gente não consegue? Porque a nossa idade espiritual ainda está. Cristo na cruz disse o quê? Pai, perdoa-os. Como é que alguém fala isso? Como é que alguém tem a capacidade de falar isso? Só pode ser totalmente tomado pelo amor e o seu espírito totalmente. João Batista fala acerca de Jesus assim, ó, o Pai não lhe deu o espírito por medida. Ele, pois, sobre quem obedecer, varão, o espírito inteiro está sobre ele. Ele é totalmente aperfeiçoado pelo Pai. É o nosso modelo, é o nosso irmão mais velho, é o nosso Senhor, é a rocha, é Ele. Então nós temos que olhar para Cristo. Amém? O amor é para onde nós estamos indo. Interessante isso, né? A gente está indo para o céu, a gente está indo para a eternidade. Não, a gente está indo para onde? Para o amor. Isso é crescer espiritualmente. Isso é amadurecer. Amém? Até aqui alguém quer falar algo? Não? Alguém pode ler 2 Pedro 1,19, por favor? 2 Pedro 1,19. Se alguém quiser me ajudar aí. Olha que interessante. Eu vou abrir aqui também. 2 Pedro 1,19. Olha o que Pedro fala. Uma coisa que eu falou, a igreja hoje, ela, em geral, né, é materialista e impalpável. Porque hoje, a pessoa mais difícil, mas a palavra de Deus está sendo pregada verdadeiramente. Né? Aí troca o sentido. Exatamente. A gente gosta da multidão, a gente gosta da quantidade. A gente perdeu o foco na qualidade. Aí, Jesus ele enxutou o ministério dele para 12, para revelar o amor. Então, ó, 2 Pedro 1,19, eu vou ler desde o 18 com vocês. Olha que interessante que Pedro fala para nós, que legal. Ó. 2 Pedro 1,19, ele fala assim, ó. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, ou atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vós. O que Pedro está falando aqui, mamãe? Que a palavra profética, a palavra espiritual do Cristo, ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Qual que é o lugar tenebroso? O meu? Então, quando essa palavra é semeada em mim, e eu começo a cultivar essa palavra, como uma candeia, ela vai o quê? Iluminando o meu ser de dentro para fora e dissipando as trevas da minha ignorância. Para quê? Para que eu cresça e amadureça. Então, eu tenho que atentar para a palavra profética, para que eu consiga entender o que ela causa em mim, para que através dessa palavra semeada em mim, o meu coração, que outrora é trevas, agora ele começa a ganhar luz, e ilumine minha consciência e meu coração, até que eu me torne o quê? Estrela da manhã. O que significa estrela da manhã? Que eu seja totalmente banhado pela luz
do Espírito Santo. Jesus diz no Apocalipse, ó, eu sou a verdadeira estrela da manhã. Ou seja, quando a palavra profética crescer em vocês, expandir dentro de vocês, vocês se tornam como eu. E assim como eu recebi do meu Pai, eu também vou entregar para vocês. Mas eu tenho que fazer o quê? O Espírito me iluminar de dentro. Olha o que Jesus fala. Ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo. Olha, que coisa mais simples que isso. Jesus era simples demais. Ninguém pega, varão, uma lâmpada e põe debaixo da mesa. Não, todo mundo coloca no velador, todo mundo na casa inteira. Então, a lâmpada do Evangelho, do Espírito Santo, aonde você tem que colocar? É a pergunta de Jesus para nós. Ela está no lugar que vai fazer efeito no corpo? Ou você colocou ela num lugarzinho que ela não ilumina nada? Qual é a prioridade da luz do Espírito? Ela está na consciência para iluminar o resto do corpo? Ou ela está lá no seu pé, na sua perna? Onde você colocou a lâmpada? Jesus está bom, sabe quando se você colocar a lâmpada no lugar certo, ninguém pode esconder uma casa construída no monte. Ou seja, você aparecerá inevitavelmente, você estará em destaque. Por quê? Porque você é uma luz que brilha no meio das trevas. Poxa, Jesus, quando ele sai do deserto da tentação, ele chega da região de Tiro e Sidom. O que fala o Evangelho de Lucas e de Mateus? Quando ele chega nesse lugar, fala assim, ó, para que se cumprisse o que está escrito pelo profeta Isaías, o lugar que jazia nas trevas, viu uma maravilhosa luz. E Jesus chega nesse lugar. O povo que vivia no vale da sombra da morte recebeu a luz que veio, era Cristo chegando. Então, aonde você chegar com a sua idade espiritual avançada, você se torna luz para aqueles que estão em trevas, sal para aqueles que não têm mais sabor na vida. Como, Johnny? Crescendo espiritualmente, avançando nisso. Amém? Não vou me deter para a gente ganhar tempo. Ó, vê-se claramente pelas Escrituras que a compreensão acerca do divino não é algo que se aprende por vias externas, né, ao homem, como um mecanismo didático. Trata-se, antes de tudo, de algo orgânico, como uma força vital, originária, que cresce na medida em que se expande a consciência pelo iluminar do interior da luz da candeia do espírito humano. Por exemplo, Provérbios, no capítulo 20, 27, diz assim, ó, eu quero ler esses versículos com você, né, e se você quiser anotar depois, porque é interessante para ficar bem fundamentado, bem embasado. Você anota, você estuda depois em sua casa. Se alguém abrir o primeiro e quiser ler, tá? Provérbios 20, 27, por favor. Provérbios 20, 27. Olha que interessante, né? Bom, Provérbios 20, 27. Pode ler. O filho do homem é a lâmpada do Senhor, fazendo a cada parte do seu filho. Está entendendo? Na onde que a lâmpada do Senhor habita? No espírito do homem. Aí eu penso que o Senhor está onde? Lá em cima e eu estou aqui embaixo. Jesus vai estar olhando eu lá de cima. Está vendo assim? Não, ele está aqui no meu espírito. Ele está no meu espírito humano, querendo falar comigo. Paulo fala na carta aos Romanos, dizendo assim, ó, naquele dia ninguém será indesculpável, porque a lei de Deus está implantada dentro do coração. As pessoas ouvem ela de dentro para fora. A tua consciência o acusa e o defende, porque foi implantado dentro de você. No Evangelho de João ele fala assim, ó, o Espírito é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Aonde é que está essa luz? Pela materialidade e a fossilização no tempo, a igreja perdeu a noção dessa espiritualidade dentro do coração. Ela focou nas coisas externas e perdeu a sensibilidade daquilo que é interno, ou a verdade do Evangelho que habita dentro dele. Amém? Ó,
Esse desenvolvimento do conhecimento ocorre em dois planos, né? No eixo histórico, a evolução humana, em cada revolução sofrida, que a gente falou assim, a cada revolução que passou, o homem evoluiu na sua consciência, mas ele não evoluiu no seu sentido espiritual, né? E na consciência individual, quando o indivíduo efetua o seu crescimento espiritual no tempo. Vemos, portanto, a evolução da humanidade nas áreas da ciência, da tecnologia, mas no campo da fé ainda se vê um povo que não compreendeu a Bíblia em sua íntima essência. E ao apegar-se à letra morta no tempo, e não discernir o seu significado espiritual e eterno. Ou seja, o homem ele se fossiliza no tempo porque ele se apegou à letra morta e não se atentou para o significado por trás da letra. Quer ver um exemplo? Hebreus no capítulo 5. Olha que interessante. Hebreus no capítulo 5. Eu falei para o Iago, eu já separei 200 versículos, viu? Até o final do curso. Você vai sair daqui entendendo, e pelo menos com 200 versículos. Eu não lembro de dinheiro, mas eu li 200 versículos de hoje lá, eu li. Sabendo procurar também. Hebreus capítulo 5 diz assim, olha que interessante. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11, olha o que o escritor fala, ó. Hebreus 5, 11. A esse respeito, temos muitas coisas o que dizer, difíceis de explicar, certo? Porquanto vocês se tornaram tardios em ouvir. O que o escritor do Hebreus está falando aqui? Eu tenho muita coisa para falar para vocês de Deus. Eu tenho verdades espirituais para falar para vocês acerca de Melquisedeque, dos anjos, do ministério sacerdotal de Cristo, da nova aliança, do Cristo sumo sacerdote. Eu tenho tanto para falar, mas eu não posso. Por quê? Porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Vocês se tornaram tardios. Pois, verso 12: com efeito, quando devi ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. Olha o que o apóstolo fala. Já era para vocês ser mestres. Quando que foi escrito isso aqui? Por volta ali do ano 60, 70, lá do primeiro século, da era cristã. Paulo, eu creio que foi o apóstolo Paulo, mas não quero entrar em discussão, né? O escritor dos Hebreus falando, meus filhos, já era para vocês ser mestres. Se eles eram para ser mestres, nós. Fala para mim, o que era para nós ser? Poxa, se um povo, Pedro, que Cristo morreu faz mais ou menos 20, 25 anos, quando escreveu isso aqui, o escritor fala, já era para vocês ser mestres. Lá, 25 anos após a morte de Jesus. Nós somos 2000 anos depois da morte de Jesus. O que aconteceu? No mínimo um professor de magistrado. Está entendendo? O que aconteceu? Onde é que está o problema? Se era para ele ser mestre, era para tinha que ser o quê? Então, anjo. Era para ele estar voando. Era para o evangelho estar. Mas não aconteceu isso. Sabe por quê? Jesus fala lá em Mateus 13, os mistérios do reino do céu. Ele fala que, chegando nos últimos dias, o reino do céu será como um tesouro escondido no campo. Vai ser tão difícil de achar que é a mesma coisa de um tesouro escondido no campo. O campo vai estar gigantesco, mas o evangelho vai estar tão difícil de se encontrar que ele vai estar escondido. Vai ser tão raro o evangelho que o reino dos céus é semelhante a um negociante de pérolas, que quando ele acha a pedra de grande valor, ele dá tudo que ele tem para pegar aquela pedra, porque é a raridade, a escassez do evangelho nos últimos dias. Vai ser tão difícil de encontrar, que quando alguém encontrar, você tem que dar tudo, você tem que abrir tudo por causa disso. Vai ser tão raro, amado, que quando você receber, larga a mão de tudo aquilo que você tem de prioridade, priorize a sua idade espiritual, porque o reino do céu se encontrou um mistério. Poxa, o nosso reino não é desse mundo. Nosso reino não é desse mundo. Então, no decorrer do tempo já era para vocês serem mestres, mas tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo.
quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas pelo discernimento, não somente do bem, mas também do mal. Quem que é o maduro? É aquele que, pela prática da justiça, exercita as suas faculdades no discernimento do bem e do mal. Sabe aquela árvore do conhecimento do bem e do mal lá do Gênesis? Agora você usa ela não para o seu ego, mas para discernir o bem e o mal. Eu faço uso do conhecimento para crescer. Se a gente chegasse hoje aqui, se você saindo daqui, você perguntar para algum conhecido cristão, faz esse teste, tá? Chega para ele e fala assim: irmão, o que é a vida eterna? Faz essa pergunta. Você tem um parente, um amigo pastor, um amigo... faz essa pergunta só para você ver o que eu estou querendo dizer. O que é a vida eterna? Ele vai falar assim: Johnny, talvez até você responder isso, Johnny. É viver para sempre. Vida eterna é uma vida que jamais tem fim. Mas se alguém perguntasse para Jesus, sabia que alguém fez essa pergunta para Jesus? O fariseu perguntou para Jesus o que é a vida eterna. Sabe o que Jesus falou? Usar de misericórdia. Caramba, e eu estou querendo viver para sempre. Mas se eu usar de misericórdia, eu tenho a vida eterna. Ele conta a parábola do bom samaritano, fala para ele: agora vai e faz o mesmo. Sabe o que Jesus falou? Que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Nossa! Então a vida eterna não é viver para sempre? É também, mas como que se vive para sempre? Conhecendo a Deus dentro. Isso é vida, essa é a resposta de Jesus para alguém que quer saber da vida eterna. Você quer ter vida eterna? Você quer ter uma vida de qualidade? Conheça a Deus. O que mais? Seja misericordioso. Nossa, esse é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. É sobre Ele que nós estamos aqui falando. Amém? Amém. Caminhando para a segunda parte. Eu tenho que correr para não ficar muito cansado com os irmãos aí e para não terminar tarde. São 8h20, eu termino certinho, né, irmão? O problema, parte 2. Amém? Essa foi a parte 1, agora essa é a parte 2. Eu dividi essa aula em 3 partes para a gente entender, mas por causa do tempo, é tão rico os textos, que dá até dó de parar de falar dele, mas a gente tem que prosseguir. Amém? A segunda parte dessa aula aqui, de qual eu separei para nós, se chama o confronto da lei do Espírito com a lei da carne. Amém? Então existe um confronto da lei que está no nosso Espírito e um confronto com uma lei que reside na nossa carne. Primeiro ponto, a lei da carne. O conceito e o ensinamento paulino de que a lei não pode dar vida ao homem em razão da sua fraqueza e inutilidade e por estar enfermo por causa da carne. Existe um conceito que Paulo ensina para nós, que a lei, ela não pode nos dar vida. Por quê? Em razão da sua fraqueza e inutilidade. Por exemplo, Gálatas no capítulo 3, olha o que Paulo diz. Gálatas capítulo 3, ele diz assim, para a gente entender o que significa crescer no Espírito e não crescer na carne, né? Gálatas capítulo 3, verso 21, olha o que Paulo fala. Interessante. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Ele faz uma pergunta. Ele mesmo responde: de modo nenhum. Porque se fosse dada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria mediante a lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida ao que crê. O que o apóstolo Paulo está falando? Que a lei que foi dada
não tem em si mesmo a capacidade de dar vida. Mas qual que era a função da lei então? Apontar para o pecado no coração humano. A lei, ela tinha uma função específica, mostrar o quão maligno era o pecado. Por exemplo, Hebreus capítulo 7, olha que o apóstolo fala. Hebreus 7, 18. Olha o que está escrito, interessante, Hebreus 7, 18 fala assim: portanto, por um lado, se revoga a ordenança interior, por causa da sua... Quem conseguiu abrir aí? Versículo 18. Hebreus capítulo 7, verso 18. Eu quero que você leia comigo, você precisa sair daqui entendendo isso. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, a antiga aliança, a lei de Moisés, ela se revoga essa lei. Por que se revoga ela? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Imagine você falar isso hoje. É chocante, né? Mas imagine falar isso 2000 anos atrás. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz uma esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Então, a lei dada anteriormente não tinha capacidade de dar vida para o homem, por causa da sua fraqueza e inutilidade, e porque ela estava enferma pela carne. Isso é a lei. Então, o propósito da lei do Antigo Testamento não é dar vida para o homem, é mostrar a fraqueza da sua carne. Por quê? Porque quando Cristo veio, Ele instaura uma nova aliança. E a nova aliança é capaz de quê? Dar vida ao homem no seu espírito. Então tem uma lei que atua no espírito e uma lei que atua na carne. O apóstolo Paulo vai dizer: Johnny, ou todos vocês que estão aqui nessa noite, sabe por que a lei de Moisés não deu certo? Quem sabe? O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos. É porque ela foi escrita em tábuas de pedra, fora do homem. Nossa, isso aqui está escrito. Sabe por que a lei de Moisés não deu certo? Porque ela foi escrita lá fora, na pedra. Mas o que diz a Escritura? Que naqueles dias, Jesus falando: eu escreverei a minha lei no coração de vocês, e ninguém vai precisar ensinar o outro, porque o meu Espírito vai manifestar dentro de você. Você vai ter o meu Espírito comunicando o seu Espírito a respeito de que você é filho de Deus. Então eu tenho que discernir a Escritura, sabendo que a lei apenas aponta, não tem a realidade. Agora ela aponta para Cristo. E Cristo é o quê? A realidade corpórea, palpável e visível, a expressão exata de Deus. Ele tem capacidade de me dar vida. E a lei, Johnny? A lei tem capacidade de mostrar o quão mal é o pecado que habita em mim. Por isso que Paulo fala: então a lei é ruim? Não, claro que não. Mas o que aconteceu? Ela foi enferma pela carne. A lei na carne não dá certo. Na onde que tem que ser a lei então? No Espírito. Porque eu sou carnal, mas a lei de Deus é espiritual. Então não se entende a lei na carne, se recebe a lei no... Então adianta a igreja criar uma série de dogmas, doutrinas e ordenanças que visam a exterioridade do seu corpo e das suas práticas, e não se atentar para o seu espírito. Você se fossiliza no tempo e não cresce espiritualmente. Enquanto nós nos apegamos a coisas exteriores, nosso espírito sedento.
Poxa, o Espírito Santo no Apocalipse capítulo 21 está dizendo, Jesus está falando do céu para baixo, ó, quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. E o Espírito Santo está aqui embaixo falando com a igreja, ora bem, Senhor Jesus, porque eu estou querendo. Mas estão criando uma série de coisas, volta, eu não consigo chegar lá. Jesus falou para os fariseus, mãe, a minha palavra, vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Porque a minha palavra não entra dentro de vocês, tem um monte de barreira. Não entra. Não dá. Não chega onde tem que chegar a luz. Porque vocês amam mais as trevas do que a luz. Um conceito que não tem como a gente negar na Escritura. Isso que eu quero mostrar para vocês. No Romanos capítulo 8, olha que interessante. Romanos 8. Romanos 8 diz assim, ó, no verso 3. Portanto, Romanos 8, verso 3. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, visto que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O que Paulo está falando? Ó? A lei, no versículo 3, ó, o que for impossível à lei. O que era impossível para a lei, varão? Que o apóstolo está falando aqui. Quem entendeu o versículo? Portanto, o que for impossível à lei, visto estar enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho. Então, o que Cristo fez? Condenou o pecado na carne. E o que a lei não conseguiu fazer? Condenar o pecado na carne. Então, o que era impossível para a lei? Parente, condenar o pecado na carne? Isso fez Deus enviando o seu Filho. Quem que condena o pecado na carne? Cristo. E a lei aponta o pecado. Cristo condena o pecado. Na cruz, Cristo crucificou a sua carne falando, você está vendo? Isso que é carnal e material, eu prego na cruz, para mostrar para você que é assim que se cumpre a lei de Deus, esvaziando de si mesmo e se enchendo do Espírito. Então, eu mortifico a minha carne, para que o meu Espírito cresça. É assim que eu cresço espiritualmente, porque para a lei é impossível me dar vida, porque a carne torna a lei enferma. Mas em Cristo, Ele veio para destruir a minha carne. Ele veio para aniquilar o pecado em mim. Como, Johnny? Através do Espírito Santo, do crescimento espiritual. Que é o nosso propósito aqui nessa hora. Amém? Ó, a lei do Espírito, no próximo tópico, para alcançarmos a vontade de Deus, temos que seguir a lei do Espírito de vida. Romanos capítulo 8, verso 2. É o problema 2 ainda? A gente está nele ainda. É só um outro ponto que eu coloquei aqui, para a gente entender que existe uma lei do Espírito de vida. Romanos 8, 2. Ó. Aí você está aberto mesmo, você já pode ler desde o 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então tem duas leis, uma que gera uma do Espírito de vida e uma do pecado e da morte, certo? Então, a lei de Cristo, do Espírito de vida, me livrou dessa lei do pecado. Eu preciso entender isso, senão eu não consigo avançar. Amém? Por exemplo, para mostrar o problema da lei na carne e a lei do Espírito, tem um episódio que eu queria aqui relatar com vocês, que é o do bom samaritano. Lá em Lucas capítulo 10, verso 30. Acho que vocês conhecem essa mensagem, eu não vou nem ler. O que aconteceu lá? Você tem dois personagens que teoricamente eram representantes da lei e dos profetas, mas o quê? Por causa que a lei tinha uma função de mostrar o pecado no homem, ela não tinha a função de dar vida. Então,
é dito Jesus dizendo aquela parábola, ele diz que um homem foi espancado, deixado à beira do caminho, quase morto. E quem que passa ali? O sacerdote, que é o representante legal da lei. E o que ele faz? Passa de... Por quê? Por que, varão, que a lei não mostrou para ele que ele tinha que pegar aquele cara? Porque ele se fossilizou no tempo e se tornou apenas materialista, achando que o lugar de servir a Deus era lá no... Quem sabe esse cara estivesse lá dentro do templo, pegava ele, mas como ele está fora... É porque ele não recebeu, né, dentro do coração. Ele estava ali, o que era tipo, igual você falou no começo, estava no falar, passou de geração em geração, mas não gerou efeito aqui dentro. Exatamente. Então, aquele que era representante da lei, vê o moribundo e opa, é isso é para mostrar o que a lei não consegue fazer. Aí vem o levita. O levita, a última coisa que ele fazia era cantar. Levita limpava o templo, tirava o cocô, tirava tudo, lavava tudo. Depois ele ia lá fazer algum louvor, alguma coisa. Ele era o que mais trabalhava. Ele vê o cara cair, o que ele faz? Mas não era para ser o contrário? Esse é o problema. Aí vem o samaritano. Sabe o que está escrito lá? Que quando o samaritano passa, ele foi movido no seu íntimo. Ali no texto original, no grego, sabe o que está escrito lá? Ele foi movido por dores intestinais. O rim dele moveu ele. Isso é a palavra grega para dizer, sabe o que significa isso? Que algo no seu âmago o comoveu de dentro para fora, a ponto de ele não conseguir andar. Eu não posso seguir. Porque alguma coisa dentro de mim está falando que você tem que ajudar esse cara. Exemplo, nenhuma lei externa estava ali para obrigar o bom samaritano a fazer, mas a lei do Espírito implantada dentro do coração o fez parar naquele lugar e reconhecer que aquele homem também era filho de Deus, portanto seu irmão, carente de graça e misericórdia. Naquele instante cumpriu-se a palavra de Deus que diz: misericórdia quero e não sacrifício. É assim que acontece. Poxa, não tinha nenhuma lei que obrigava o samaritano a fazer. E Jesus é tão legal que ele pega um cara que para o judeu era chamado de maldito. Você quer ofender o judeu? Chama ele de samaritano. Ele fica louco com você. Porque o samaritano era considerado mestiço. É povo que não conhecia a lei. Mas Jesus amava o samaritano. Jesus amava o samaritano. E para está vendo aquele cara? Não tem nenhuma lei que coagia para ver aquilo, mas ele movido nas suas entranhas. É a mesma palavra que quando Jesus chega lá no paralítico, no tanque, Jesus chega lá e fala assim, ó, e moveu-se no seu íntimo. Jesus fala assim, ó, as águas que eram agitadas exteriormente naquele tanque, que era tudo mentira, Jesus não é essas águas que curam não, é as águas que são agitadas no seu coração, são essas que trazem o homem para dentro. Por isso que ele diz para a mulher samaritana, filha, se você crê em mim, fluirão de você rios de água viva, você terá uma fonte de água jorrar para a vida eterna dentro de você, porque agora você vai ser movido de dentro para fora. Essa é a diferença da lei externa da lei implantada em nosso coração. E a lei, no caso, que era impossível a lei, e a causa que como é o que está escrito no versículo 2. Essa lei não pode gerar vida, ela não pode dar salvação. Por que eu estou falando isso? Que nem meu irmão falou. É que se eu ficar nas coisas externas, eu não alcanço o propósito que é o interno. Aí eu me purifico por fora e o que? Por dentro eu sou como? Sepulcro caiado. Vocês são lindos por fora, vocês são maravilhosos. Aí dentro, como é que está dentro? Sabe o que Jesus falou? Que interessante, que eu já caminho para terminar com vocês. Jesus falou assim, vocês querem ser santos?
Limpa primeiro o interior do prato. Aí você, como é que é isso, Jesus? O que é isso? Então, você esquece é santo? Limpa o interior do prato. Para nós aqui, do século XXI, ocidental, é difícil de entender. Mas sabe o que Jesus está falando naquela época lá? Sabe o que vocês colocam no prato de vocês? Fala dos fariseus. É fruto de rapina. O que é isso, Johnny? Jesus sabe essas aves que vêm e roubam a comida dos outros? Então, tudo que vocês comem. O que Jesus está falando? Você quer ser santo? Primeiro limpa o que você come. Limpa o interior do prato. Aí o exterior vai ficar limpo. Sabe por quê? Para de comer coisa roubada. Para para de abusar da viúva. Para de negligenciar o órfão. Sabe? Para de extorquir as pessoas. Limpa o seu prato, filho. As coisas que você está comendo, cuidado, porque pode ser fruto de roubo. Depois que você limpar o interior do prato, aí o exterior fica limpo. Jesus fala assim, você coa o mosquito da lei e deixa passar o camelo do evangelho. Não falou isso, mas é desse jeito que eu vejo. Você fica com o mosquitinho. Lembra? Jesus chega e fala assim, vocês dão um dízimo no Mateus capítulo 23, do endro, do cominho e da hortelã. O que é isso, Johnny? Vocês são minuciosos nas coisas pequenininhas. Ou seja, vocês separam 10% da semente. Endro, cominho, hortelã é semente. Vocês são tão minuciosos nessas coisinhas que vocês são capazes de separar, 10% da sementinha. Contudo, vocês deixam passar a fé, a justiça e a misericórdia. Então vocês comam o camelo e deixam com o mosquito e passa o camelo. O que Jesus está falando? Vocês ficam com o pequenininho, com o mosquito que não presta, e o camelo grandão, principal, vai embora. O que você dá? O espiritual, que é o camelo, passa, mas você fica com o mosquitinho da lei que não serve para nada. Jesus falou assim, sejam minuciosos, sim, fazem essas coisas, mas sem omitir aquelas. Pratique a justiça, a fé, a misericórdia, os princípios mais importantes da lei. Caramba, a gente fala assim, mas Jesus já falou isso faz tempo. E por que a gente não faz essa coisa? Nós, como igreja. Porque falta o nosso crescimento. Amém? Vamos para a última parte? Eu termino aqui. Parte 3. A teologização da verdade. 15 minutos eu termino. Existe uma relação entre escrituras e palavra. Né? Por exemplo, João capítulo 5, Jesus fala para os fariseus assim, vocês meditam nas escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Mas elas apontam para mim. Agora vocês não querem vir até mim para ter vida. Então qual que é a função da escritura? Apontar? Uma vez que ela apontou para Cristo, o que eu tenho que fazer? O Cristo, nesse sentido, é maior que a Escritura. Porque a Escritura aponta para Cristo. Então, eu devo usar a Escritura para o quê? Me aproximar de Cristo. Mas o que eles fizeram? Escritura pela Escritura. Letra pela letra. Tradição pela tradição. A ponto de Jesus falar em Mateus capítulo 5, vocês invalidam o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Os caras estão lá, deboiando espiga de milho no sábado. Aí vem igual um raposa atrás de Jesus. Você está vendo o que seus discípulos estão fazendo? É sábado, eles estão deboiando espiga, estão deboiando espiga de milho. Não pode! Está errado o que eles estão falando? Não, porque segundo a lei de Moisés não podia mesmo. Qual que era o problema então? Era a interpretação da lei.
Jesus fala assim, cara, vocês não leram o que fez Davi? Morrendo de fome, ele, entrou no templo, foi lá na mesa onde só o sacerdote podia comer, pegou o pão da proposição, do qual só o sacerdote podia tocar. Davi foi lá e comeu, deu para quem estava com fome e ele ficou sem culpa. Vocês leram, mas vocês não querem esse pedaço. Vocês não leram que no sábado o sacerdote profana dentro do templo o próprio sábado? Vocês não leram isso? Vocês não leram, né? Vão e aprendam o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Então é interessante essas coisas de Jesus. A gente precisa saber mais do que Jesus falou. Por exemplo, as Escrituras são, antes de tudo, um livro de revelação e testemunho. Né? Qual que é o propósito da Escritura? Revelar e dar testemunho. Duas coisas que ela tem que fazer: revelar e dar testemunho. Vou explicar. Testemunho, porque a Bíblia traz em suas páginas tipos, símbolos, profecias acerca do Cristo que havia de vir, o Antigo Testamento, e relatos históricos que apontam para aquele que veio, Novo Testamento. Somos convidados a vislumbrar os relatos bíblicos, eu mesmo ainda não entendo a minha letra, e as realidades espirituais daquele de quem a Escritura dá um testemunho. Por exemplo, como que eu leio e tenho que entender a Escritura? Por meio de dois tipos: revelação e testemunho. A Escritura, ela é feita para te revelar o Cristo. Nas páginas do Antigo Testamento, ela o quê? Apontava. E o Novo Testamento, ela te explica. É isso? Então ela deu a revelação e ela deu o testemunho. E agora o que eu faço? Pego a revelação e pego o testemunho e olho para Cristo. Essa é a proposta da Escritura. Ela veio para fazer isso para nós, nos apontar para Cristo. Então eu tenho que olhar para a Escritura e entender o sentido espiritual dela, em todos os personagens da Escritura. Em Jó, em Abraão, em Isaac. Então, mas de onde você tirou isso? Quer ver, para não ficar nas minhas palavras? Abre em Gálatas, capítulo 4. Olha que interessante. Isso aqui é Paulo interpretando as Escrituras, para não achar que é coisa da minha cabeça. Paulo, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Paulo, capítulo 4. Está inventando livro na Bíblia aí, acabando de falar aí, pregando, inventando livro. Gálatas, capítulo 4, verso 21. Olha que interessante. Gálatas 4, 21. Isso aqui é Paulo interpretando o Antigo Testamento. Isso que é um exemplo para nós, como ler o Antigo Testamento, para não se apegar à lei morta. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Então ele está fazendo o quê? Pegando o que está escrito no Antigo Testamento e ele vai interpretar o testemunho e a revelação. Ele está pegando o testemunho: Abraão, Agar, Sara, Isaac, Ismael. Testemunho. Agora ele vai ensinar a revelação por trás. É o que a gente tem que fazer. Não pegar aquela historinha e ficar com aquela historinha. Tem uma revelação lá. Olha o que ele diz. Verso 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante o espírito. No caso, a Agar teve um filho, Ismael, mas ela era escrava. E Isaac nasceu de Sara, que era livre. Isso é um relato histórico. Aí ele interpreta, 24. Estas coisas são... Como? Ilustração. Quem está escrito na sua? Símbolo. E na sua, Barão? Essas 2 mulheres ilustram. Ilustram. E na sua, Pedro? Alegoria. O que está escrito na sua? É o versículo 23. Não, 24. Comecinho. Capítulo 4, verso 24. Para a gente comparar as versões. Alegoria. Está escrito como está na sua?
Olha só pra você ver. Ele pega Sara e Agar e fala, sabe o que essas duas mulheres são? Duas alianças. Sabe o que significa? São duas alegorias. Isso que está escrito lá representa uma verdade maior. Não é pra você ficar com a historinha de lá, filho. Tem uma revelação por trás. Sara e Agar são duas alianças. Olha o que ele está falando. Uma aliança terrena, Agar. Outra aliança espiritual, Sara. Aí ele fala, Agar é a mãe da Jerusalém atual, que está escrava. E Sara é a nossa mãe, porque é Jerusalém celestial, do qual nós somos filhos. Então Sara representa Jerusalém do céu e Agar representa Jerusalém da terra. Olha só como é que Paulo interpreta o Antigo Testamento. Duas alianças, alegoria, tipos, figuras. Você precisa entender isso. É uma coisa de saber que Abraão, Isaac e a jumenta, ali tipifica o caminho de Jesus até a cruz. Abraão é o pai, Isaac é Jesus, e a jumentinha que leva a madeira é o Simão Sirineu, que ajuda Jesus a carregar a cruz. É um símbolo, é figura, são sinais por trás da letra. Agora, se eu pegar só a letra, o que acontece? Eu fico só com Abraão. Só para mim. Vocês estão entendendo? Isso aqui é um exemplo quando eu separei para falar como que Paulo interpreta o Antigo Testamento. Olha, ele falou isso aqui, ele escreveu, Sara e Agar são duas alegorias, são duas alianças, na verdade representam, na verdade tem um ensinamento por trás da letra, na verdade tem um espírito da profecia por trás da letra da morte. Vocês têm que se apegar ao que está por trás, não ao que está na frente. Jesus falou assim, a letra e a carne, essas coisas não servem para nada. O espírito está pronto. Entendeu? Aí caminhando para o fim, olha que interessante. Por não perceber que as escrituras não são um manual de condutas espirituais, os homens as transformaram num compêndio de doutrinas sistematicamente articuladas. Pega um versículo aqui, um versículo lá. Aí eu formo uma doutrina. Isso é chamado de teologia sistemática. O título do nosso curso é Teologia Cristocêntrica, que a gente está tentando mostrar as realidades em Cristo. Tem a teologia sistemática, que são os versículos aleatórios que você pega, mas é o versículo pelo versículo. Aí você vai assistir um debate no YouTube, está lá, mostra o que está escrito, olha o versículo, cadê o versículo? Aí o versículo, você tem um versículo, o outro não tem o versículo. Aí o versículo no grego, versículo no hebraico, versículo no aramaico, cadê o versículo? Eu quero versículo. Eu quero dar um versículo, versículo, versículo. Aí eu quero um versículo. Quem tem um versículo? Não tem um versículo. Não tem um versículo falando da Trindade. Não tem um versículo. Falando que Deus é 3 em 1, não tem um versículo. Não tem. Aí, mas a gente crê. Mas é porque a gente fica? Versículo. Porque o que importa é o versículo. Não. Jesus não escreveu nada. Jesus estivesse preocupado com o versículo, ele tinha escrito alguma coisa. Ele falou, não, senta todo mundo aí e escuta. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Entendeu? É na parede do coração o negócio meu, é escrever dentro, não é escrever fora. Irmãos, isso aqui, ó, brochura que a gente tem aqui, isso aqui é de 500 anos. Isso aqui, ó, não tinha isso aqui não. A Bíblia, do jeito que está isso aqui, com versículinho, com título, com isso aqui, 500 anos daqui para cá, não tinha não. As cartas que Paulo escrevia eram missivas, elas ficavam rodando lá no Império Romano, rodando, passando as províncias, passando, todo mundo lia, mandava para lá e lia. Acabou terminando de ler, ninguém ficava lá assim, que versículo que Paulo escrevia, não tinha versículo, era uma carta. Lia a carta, entendia a mensagem, passa para outro. Ninguém ficava lá, o apóstolo Paulo, capítulo, como é que é? Cadê a carta aos Romanos? Não tem ainda. Cadê o Evangelho de Mateus? Não tem. O que tem então a palavra
ministrada e levada adiante pelos apóstolos. Qual que é? O Cristo, esse que vocês crucificaram, Deus o constituiu Senhor e Rei. Todo aquele que crê no nome dele será salvo. Vamos! É assim que tem que ser. Então não se apegue à letra escrita, não fique brigando com o versículo, no grego, no aramaico, no hebraico. Não importa. Qual que é o nome verdadeiro de Jesus? Eu tenho que chamar de Yeshua, de Roxuá, Josué. Qual que é o nome de Deus? Yahvé, Yud-Re-Vav-Re, Tetagrama. O que é? Cadê quem que tem um nome verdadeiro? Não. Tem um homem que eu admiro muito, ele falou assim: se você orar e chamar Deus de Zezinho, ele vai ouvir sua oração, mesmo que você não souber o nome dele, porque o que importa é o seu espírito clama dentro de você. Tem gente que nunca ouviu falar de Deus, mas ora para o Criador do céu e da terra, e a gente se apega por letra morta. Quer ver um exemplo? O reino dos céus. Em Lucas, Jesus fala que é dentro de nós. A teologia sistemática fala que ele vai vir. Porque está lá, o reino do céu está lá. Jesus fala: não, ninguém vai dizer ele aqui, ele ali, porque ele está dentro. Por exemplo, o pecado, a pessoa fala que é beber aquilo, usar aquilo, vestir aquilo, comer aquilo, ir naquele lugar, naquele outro. Jesus fala: não, sai do coração. Olha lá, Mateus capítulo 7, Colossenses capítulo 2, verso 20 a 30. A cruz, qual que é a mensagem da cruz? Morrer com Cristo. O que a gente faz? Não é morrer com Cristo. A cruz é você ter que crer nela. Você pode levar a cruz. Mas nesse sentido, até como a gente pode criticar uma questão oral. Na verdade, primeiro mesmo que a gente tem que fazer é se converter. Primeiro, a gente tem que se converter. E a nossa conversão vai ser uma crítica para todo mundo que não pratica o Evangelho. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro falou assim: Jesus, Pedro, Satanás pediu sua alma para cirandar ela num trigo, ou peneirar. Eu roguei o Pai para que sua alma não desfalecesse. Agora, quando você se converter, você prega. Nós estamos tentando se converter ainda, Pedro. A gente acha que a gente se converteu, mas nós estamos tentando. Olha quanta coisa que falta para nós aprender. Então a gente tem, verdade, eles estão atrasados, então nós um pouquinho a mais na compreensão, até que estamos, mas na prática, olha aí o movimento evangélico, como é que está? Não tem diferença. Então a gente não se converteu ainda. Jesus falou assim: para você falar, se converte. Aí a sua conversão vai me trazer de dentro da porta. Aí nesse sentido, a gente aponta o erro de interpretação bíblica, mas na conduta moral a gente está no mesmo jeito. Ou seja, eles adoram a exterioridade, a materialidade da madeira, do crucifixo, faz todo um culto exterior, mas isso é uma consequência lá do quarto século, porque daí aconteceu a revolução, a reforma protestante, que nasce o movimento protestante, daí vem os evangélicos cultuam outras coisas, eles cultuam o dinheiro. A gente não cultua a imagem, mas a gente cultua o gasofilaço, onde põe o dinheiro. A gente não é idólatra na questão da cruz, do crucifixo, da oração, do rito, do sacro, mas a gente torna sagrado outras coisas. E a gente está no mesmo pecado, no mesmo jeito. Por isso que a gente tem que se libertar dessas coisas. Eles são nossos irmãos, nós somos irmãos deles. Certo? Mas tanto eles como nós estamos nesse processo de crescer. Primeiro, o evangelho condenar o católico, ele tem que se converter, cara. Ele não se converteu ainda. Nós estamos tentando converter. Nós estamos crescendo espiritualmente. Porque em parte nós sabemos de erro deles, mas em parte nós temos erros também piores que eles. Então acontece o que o apóstolo Paulo falou: todos estão sob a lei, debaixo do pecado, a fim de que Deus use misericórdia com todos. Então,
O importante é a gente passar por essa peneira, se converter, aí sim, o Cristo dentro de nós vai começar a expandir para fora. Aí eu acho que as coisas vão acontecer. A partir daí, primeiro movimento do Evangelho tem que mostrar que conhece mesmo. Dá vida ao Espírito, né? Dar vida, deixar o Espírito Santo sair. Porque senão, se eu for contar o erro de alguém, então também. O que é qual que é a igreja evangélica certa? Quebrou sua perna. A igreja católica é uma só. Você for ali na missa é uma coisa, lá na casa junto é a mesma coisa. Agora, qual que é a igreja evangélica que eu tenho que ir? Já era, irmão. Você quebrou, você. Presbiteriana é renovada, é a Assembleia, é o Projeto Vida, é cristã, qual que eu vou? E aí, fala pra mim, meu irmão. A gente está ferrado também. Entendeu? Esse é o problema do cristianismo e eu termino aqui. 8:55 eu termino. O problema acontece no encontro e no conflito entre o significado e o significante. Jesus é o significado. A lei de Moisés era apenas o significante. Ela apenas apontava. Jesus é a realidade. Amém? Eu termino aqui com vocês lendo esse último pedaço. Todo o conjunto de coisas dado por Moisés ao povo era apenas um complexo de significantes pedagógicos, símbolos de uma realidade que é a Bíblia. Aí você pode anotar aí João, capítulo 1, versos 17 e 18. Você pode anotar Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Você lê em casa depois. Depois, acabando aqui, se você quiser pegar os versículos comigo, eu pego, tá? Caminhando para o fim. Tudo com Cristo é muito simples. Tudo que ele disse foi acerca do amor, do perdão, da misericórdia, da justiça e da fé, possíveis somente no âmbito orgânico do ser. A igreja dos primeiros séculos caminhou na mesma direção dos ensinos de Cristo. Vindo, entretanto, o quarto século da era cristã, nasceu a igreja oficial romana, como resultado do casamento do Estado com a religião. Seguindo os mesmos princípios do judaísmo, que é o pai da teologia sistemática, seguindo os mesmos princípios do judaísmo, substituiu a realidade da verdade por meros conceitos, dogmas, sacramentos e tudo aquilo que é externo, e trocou o sentido espiritual pelo material. Com o movimento da reforma, novo arranjo teológico surge. Aí vem a teologia reformada. Mas o que é isso? Conceito por outro conceito, dogmas por outros dogmas, sacramentos por outros sacramentos. E aconteceu o quê? Que a nossa idade espiritual ainda carece de crescimento por causa de toda essa fossilização no tempo. Nós temos que avançar no entendimento da palavra, crescer naquilo que é espiritual, para a gente alcançar o ensinamento feito por Cristo. Amém? Amém. Espero que os irmãos tenham gostado dessa primeira aula aí, esse primeiro estudo. Tenha sido bênção. E daqui, agora, com esse pano, o próximo tema, se eu não me engano, é a queda, pecado. A gente vai entender como essas coisas acontecem no nosso coração e qual é a solução que Cristo dá para a gente evoluir. Então, a proposta nesses 10 dias, eu oro. Não desanime pelas pessoas que não vieram, não leve em consideração a quantidade de pessoas, mas foque no alvo que é o seu crescimento espiritual. Venha nessas próximas 9 segunda-feira aí, para que você vai ser benção. Aí vai ser 7h30, tá bom? Próxima segunda, 7h30, para todo mundo chegar no horário certinho aí e a gente conseguir atrair mais pessoas. Quem não conseguiu vir, se você gostou e quiser anunciar para outras pessoas, pode trazer aqui dentro. Amém? Deus abençoe vocês. O próximo estudo é o pecado, a queda do homem. E eu espero vocês aqui no nosso ponto mais uma vez. Só uma pergunta, o irmão que está gravando, tem como a gente ter acesso depois? Tem, ué. Para fazer Tem. Ah, beleza. Ué. Isso. Ele vai enviar para mim também e eu vou colocar no meu canal no YouTube. Ajuda lá, irmão, segue lá. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos orar para ele embora? Olha, ó, certinho, 9 horas. Não passei de hora. Amém? Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelos meus irmãos que aqui estão, Pai, pelas minhas irmãs, pela igreja, Pai.
Obrigado por todos aqueles que puderam estar aqui nessa noite. O Senhor abençoe também aqueles que não puderam vir. O Senhor sabe o que aconteceu. O Senhor sabe, Pai, os imprevistos. Muitas pessoas confirmaram hoje a presença, ainda hoje perguntaram, mas por algum motivo não puderam estar aqui. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor separou cada um aqui nessa noite para que a gente possa crescer espiritualmente. Eu louvo a Deus por tua palavra e peço, Pai, que seja o teu Espírito Santo fale melhor ao nosso coração, que o Senhor proteja cada vida, cada pessoa e leve, Pai, em segurança para os seus lados. Obrigado, Deus, por tua graça, por tua palavra, obrigado pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém.